Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje nós vamos continuar nossa leitura, lendo o Êxodo 15 e 16, lendo também o Salmo 33 e o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção mais uma vez, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a Tua presença, a Tua graça maravilhosa, a Tua instrução, ó Deus, por meio da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é o que mais precisamos para a nossa vida, mais até do que o alimento físico, porque é a partir dela, ó Deus, que a nossa alma é vivificada e que temos esperança e podemos ter alegria. Abençoa-nos na leitura de hoje, pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 15, Cântico de Moisés. Moisés, juntamente com o povo de Israel, havia saído do Egito, haviam passado o Mar Vermelho, todo o exército de Faraó havia sido derrotado e agora então Moisés expressa o seu louvor a Deus por tudo que estava acontecendo. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto o louvarei. Eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Um cântico de Moisés, um cântico de louvor ao Senhor pelos seus feitos. E agora também o cântico de Miriam, a irmã de Moisés. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então veja como o povo está cantando,
está louvando, está muito alegre na presença de Deus por tudo que ele havia feito. Porém, aqui nós já vamos ver a primeira dificuldade após a travessia do Mar Vermelho. Vamos ver aqui, versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Então veja, logo após a travessia do Mar Vermelho, eles já se deparam com uma grande dificuldade. 3 dias depois, eles não encontram água, e as águas que eles acabam encontrando são águas amargas. E veja a atitude deles. O povo murmurou contra Moisés. Mesmo depois de verem tudo que Deus tinha feito, eles continuaram a murmurar. Continuaram a enfrentar as lutas da vida e do trajeto sem levar em consideração o Deus que estava se revelando a eles a cada momento. Então, nós vemos aqui Deus providenciando uma maneira de eles obterem água, é por meio de um grande milagre, né? O Moisés clama ao Senhor e o Senhor fala para que Moisés jogue um pedaço de madeira naquela água, né? E aquela água então se torna doce, né? Alguns estudiosos vão atribuir a essa ideia do pedaço de madeira trazendo doçura e tornando aquela água purificada, fazem conexão com a cruz de Cristo. Mas eu não sei se essa conexão está tão clara aqui para a gente poder fazer essa afirmação. O fato é que a partir de um objeto, né, de um elemento natural, um pedaço de madeira, o Senhor Deus torna aquela água purificada para que eles pudessem tomar, né? E aí ali Deus aproveita aquela situação para falar com aquele povo e dizer para eles: olha, se vocês me ouvirem com atenção, se vocês fizerem o que é correto, se vocês derem ouvidos aos meus mandamentos, guardarem no coração os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então Deus está prometendo aqui bênção na área física, né? Proteção de pestes, de enfermidades, tais como surgiram nos egípcios, né? Deus promete cura a partir da obediência. E a gente vê muito isso aqui no contexto do Pentateuco. Deus dá as suas leis, suas ordenanças, seus mandamentos e sempre promete que, pela obediência a estes mandamentos, aquele povo desfrutaria de bênçãos na terra em que eles estavam. Bênçãos no que diz respeito à prosperidade material, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito, enfim, à estabilidade econômica e tudo mais. Deus faz promessas para aquele tempo, para aqueles dias, para aquele povo neste nível, né? Então eles deveriam, de fato, ser obedientes. A obediência era a condição para desfrutarem das bênçãos de Deus, né?
Não era condição para eles estarem na terra, para eles serem libertos do Egito. Não, eles já foram libertos do Egito. Já pertence a eles aquela terra que Deus já garantiu que vai dar para eles. A obediência é para quem então? É para desfrutar de bênçãos. E, de certa forma, isso ainda é assim conosco. Não literalmente, não ipsis literis com o que nós estamos lendo, né? Essa conexão imediata entre obediência e cura física, obediência e prosperidade, não nos é garantido isso dessa maneira, mas sim, quando somos obedientes a Deus, nós temos muitas promessas e nós somos abençoados. A obediência a Deus redunda em bênçãos para a nossa vida. Tá? E a gente, sem dúvida alguma, deve esperar as bênçãos de Deus quando nós somos obedientes. Bênçãos que agora, posteriormente ao Novo Testamento, já tendo consumado todo o plano de salvação em Cristo Jesus, essas bênçãos têm um cunho fundamentalmente espiritual, mais do que material. Ah, mas Deus não pode me dar bênçãos materiais? Pode, mas Ele não promete. O que Ele promete são bênçãos espirituais. Ok? Êxodo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Veja aí, de novo. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Volto a dizer aqui o que eu já disse anteriormente. Moisés teve de ter muita paciência com aquele povo. Imagina lidar com alguém que murmura o tempo todo, que reclama o tempo todo. Por vezes nós somos estes e às vezes a gente nem percebe, né? Que dificuldade, que luta lidar com gente que nunca está contente, que nunca consegue olhar para o que Deus está fazendo e perceber as coisas boas, né? Então, novamente eles murmuram. Ali, no caso agora, por causa do alimento. No capítulo 15 foi por causa da água. Agora é por causa da falta de alimento. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês. E o pão sairá e recolherá, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção que para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Como se eles já não tivessem motivos suficientes para saber disso, né? Mas Moisés diz a eles: hoje vocês vão saber que o Senhor foi quem tirou vocês da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Então Moisés já também instrui o povo, dizendo: vocês estão murmurando contra Deus, não contra nós, porque quem somos nós? E Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Então veja como Deus, naquele período das pragas, estava se revelando a Faraó, né? E também ao povo, obviamente. O foco era Faraó. Agora, aqui, o foco é o povo.
vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Deus está sempre se revelando. Capítulo 13, versículo 13, perdão. À tarde apareceram as codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia o orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isso é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Então o Senhor providencia o maná, providencia as codornizes, aquele pão recolhido manhã após manhã não poderia ser recolhido mais do que eles precisavam, deveria ser recolhido apenas à medida que eles necessitavam, que eles iriam de fato fazer uso, porque senão pegava bicho e estragava. E isso já é também Deus está formando com isso a ideia de que Deus provê o pão de cada dia. Uma coisa tão básica que a gente até aprendia na infância, tanto na igreja, até nas escolas antigamente também, até escolas públicas. Eu me lembro que eu fui aluno em escola pública e eu juntamente com a escola inteira, recitávamos o Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer dizer, Jesus nos ensinou a pedir por aquilo que nós precisamos hoje. Jesus não nos ensinou a pedir por provisões futuras, mas pelo que precisamos hoje. E, portanto, a promessa de Deus é nos dar o que precisamos hoje. E por que a gente vai precisar amanhã? Bom, aí ele vai providenciar, né, amanhã. Então a gente não precisa se preocupar com isso, né? Isso a gente viu lá em Mateus capítulo 6, sobre a ansiedade, sobre as preocupações. Tá? Então Deus já está ensinando o povo nesse sentido. Versículo 22. No 6º dia colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isso hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. Interessante, né? Veja que Deus está ensinando o seguinte, olha, vai ter sempre o dia do descanso, e não se preocupe em não trabalhar. Não pense você que vai faltar o alimento por você guardar o dia do Senhor, por você descansar e não trabalhar nesse dia. Por quê? Porque ao longo dos outros dias eu vou dar a vocês o necessário para que vocês possam descansar no dia do descanso. E o que a gente vê hoje, né, muita gente, principalmente autônomos, gente que trabalha por conta própria, né, trabalhando de domingo a domingo, sem parar, e acreditando que a subsistência depende totalmente do seu trabalho, como se não viesse de Deus, como se viesse da sua própria força. Eu me refiro aqui a cristãos. Gente que não é cristã, a gente não tem nem o que dizer, eles não têm nenhum paradigma bíblico, né? Mas o povo de Deus que lê histórias como essa, precisa
guardar isso no coração e saber, o Senhor Deus é o Deus da providência. Ele me dá o necessário para que eu possa guardar o seu dia devidamente e descansar. E como eu já falei anteriormente, repito, né? O dia que neste tempo de Moisés era o 7º dia, tornou-se o primeiro a partir da ressurreição de Jesus. Então nós não temos por que, se estiver ao nosso alcance, trabalhar no domingo, a não ser que seja uma escala, que sejam serviços essenciais, a não ser que haja realmente uma obrigatoriedade, né? Porque nós não vivemos no mundo ideal, mas se é possível, se está ao nosso alcance descansar, se está ao nosso alcance cessar a atividade profissional no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, façamos isso com confiança, que Deus nos dará o necessário para cada um dos dias, inclusive para este, que a gente não estará trabalhando. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Olha só, o povo queria, né, achava que não era o suficiente o que eles tinham pego no dia anterior e foram para recolher no 7º dia. Não acharam, porque Deus não mandou. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. O sábado é um presente de Deus para vocês. Por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fica onde está. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Então descansem. Deus deu descanso para vocês. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Esse episódio do maná, né, o fato de Deus mandar pão do céu, ele é tratado lá no Evangelho de João, capítulo 6. Se você quiser se antecipar um pouco, dá uma lida e veja como que Deus dialoga com essa ideia, né, de que o Moisés enviou, né, por meio de Moisés, Deus enviou o pão do céu. E Jesus fala: eu sou o pão vindo do céu. Eu sou o pão da vida. Esse capítulo 16 aponta para Cristo. Deus, desde o princípio, envia o pão do céu como um sinal, deste princípio, quero dizer, como um sinal da vinda do seu Filho, aquele que alimenta definitivamente a nossa vida, aquele que sacia as nossas necessidades. Pois bem, vamos agora ao Salmo 33. Louvor ao Criador e Senhor. Já vimos o louvor de Moisés, de Miriam, agora mais um salmo de louvor que não está aqui registrado de quem é o autor. Exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo,
pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra ao valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Um salmo maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu quero destacar aqui brevemente os versículos 10, 11 e 12. Né? Nós vivemos, ainda vivemos, né? Talvez nunca deixamos de viver e talvez nunca deixaremos de viver crises no nosso país, crises políticas, no país e no mundo, obviamente. Né? Mas a gente vê uma tendência, né, sempre para o mal. A gente vê sempre uma tendência para a corrupção, e os povos, né, por meio do voto, elegendo corruptos, né, elegendo ladrões, elegendo criminosos. E aqui eu não estou me posicionando a favor de ninguém, tá? Muito pelo contrário. Todos os principais candidatos da última eleição, na minha visão, eram da mesma natureza, do mesmo tipo. Mas o que eu quero destacar é que o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Quer dizer, por mais que as nações se apliquem em fazer o mal, em desejar o mal, mesmo que seja uma grande maioria, o que vai prevalecer é o plano do Senhor. O plano do Senhor dura para sempre. Ele frustra os planos das nações. Né? Tem lá o plano que os candidatos apresentam à presidência, né, antes de serem eleitos. Tem todo... Depois eles esquecem isso e vão fazer outras coisas. Né? E aí eles começam a delinear uma série de coisas para tentar se manter no poder. O fato é que o plano do Senhor é que dura para sempre. É os intentos do coração do Senhor que vai durar por todas as gerações. Não é dos políticos, não é dos poderosos, nem mesmo dos povos. É o desígnio do Senhor, os intentos do Senhor, o plano do Senhor que prevalece sempre. Por isso que a gente deve se apegar a Deus somente. Por isso que a gente deve se alinhar com os planos e os propósitos de Deus. Porque se a gente se alinhar com os planos e propósitos dos homens, nós vamos nos frustrar. E tem muita gente se frustrando. E poderia não ter demorado tanto assim para se frustrar. Porque as evidências já são muito antigas. Creio que a maioria dos que me acompanham aqui já viveram o suficiente para verem que não podemos confiar em ninguém, senão no Senhor. Somente no Senhor. E quando o versículo 12 diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, o salmista não está se referindo ao Brasil, nem mesmo aos Estados Unidos, nem mesmo a Israel. A que nação o salmista está se referindo? Talvez em primeiro lugar àquele que era
o povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, mas que o Novo Testamento vai mostrar que essas barreiras étnicas, elas são quebradas. A salvação, aliás, desde sempre, né, nunca se restringiu ao povo de Israel. Quem é o povo de Deus, à luz da Bíblia como um todo, hoje? Não é Israel, não é os Estados Unidos, não é o Brasil. A nação cujo Deus é o Senhor é a igreja. É o povo de Deus. São aqueles que professam o nome de Cristo Jesus. Nós somos a nação santa. Nós somos a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa bandeira é a palavra de Deus. Nosso escudo, nossas armas são espirituais. Nós servimos a um rei soberano que está acima de todos os reis da terra. Então, não é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e se o Brasil está sob determinado presidente, então é a nação do Senhor. Se está sob outro determinado presidente, não é, deixa de ser a nação do Senhor. Esqueçam essas bobagens. Não é assim que a gente faz as aplicações bíblicas. A gente precisa entender a Bíblia à luz da própria Bíblia. A nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, nas palavras de Paulo. Nós, os que cremos em Jesus. Então, nos firmemos no Senhor, nos apeguemos a Ele, nós pertencemos a Ele, nós vivemos sob suas leis, e suas leis são justas e só trazem benefícios para nós, diferentemente dessa cidadania terrena que nós temos. Nós devemos também seguir as leis, nós também temos deveres a cumprir, mas a gente sabe o quanto nós somos prejudicados. Então não coloquemos a nossa esperança nas coisas dessa terra, coloquemos apenas a nossa esperança no Senhor, no Senhor. Nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Somente Deus, somente Cristo, somente o Espírito Santo. Ele é o nosso Deus. Somente a Ele devemos adorar, servir e fazer o possível pela causa de Deus, não pela causa dos homens, porque eles falham e falham miseravelmente. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. E agora vamos a Marcos capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, sai desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado e ele que estava antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo,
e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado. E também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu e, ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Então, uma libertação espiritual muito expressiva, né, na vida de alguém que estava completamente devastado pela influência maligna. Jesus mostra o seu poder, e ali o fato dele realizar aquilo, ele faz com que ele seja rejeitado, né? Faz com que aquele povo mande ele embora. Os porcos representaram um prejuízo financeiro para aquela gente. Eles ficaram um pouco temerosos, né? Então, foi isso que aconteceu. Muito bem. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Então, a gente viu aqui no trecho anterior que Jairo pede que Jesus vá tratar da sua filha, vai salvar a sua filha. Jesus se dispõe a ir, mas no meio do caminho acontece tudo isso aqui. Uma multidão aperta, acontece a cura daquela mulher, né? E Jairo ali aguardando, ele continua andando para chegar até a casa dele. E agora nós vamos ver então Jesus chegando à casa do Jairo. Versículo 35 diz: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, ou eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados.
Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem a comer à menina. Jesus aqui promove a ressurreição daquela menina. Então veja, três manifestações impressionantes de poder e de autoridade de Jesus neste capítulo. Primeiro, a libertação daquele homem que era devastado pela influência maligna na sua vida. Segundo, aquela mulher com fluxo sanguíneo, com hemorragia, ela foi curada. O problema dela era físico. Ela tinha uma hemorragia e foi curada. Já tinha muitos anos que ela buscava tratamento e não conseguia. E aqui a terceira manifestação de poder, Jesus ressuscita a filha do Jairo. Uma menina estava morta, volta à vida. Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade. A quem vamos buscar? Em quem vamos confiar? Vamos confiar nas estruturas de poder deste mundo? Não. Não vamos fazer isso. Não vamos nos iludir. Não vamos. Nós pertencemos a um reino diferente. A um reino espiritual. Ao reino de Deus. Se você ainda não está nesse reino, ora, aceite Cristo como Senhor e Salvador. Reconheça a autoridade e o poder dele. Encontre nele o perdão dos seus pecados. E assim você estará na presença do Senhor, como um cidadão do reino, como filho de Deus. Terminamos assim então a leitura de hoje. Vamos fazer aqui nossa marcação. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.